Sejam bem-vindos ao canal Abominatio. Todas as quartas e sextas-feiras você encontra conteúdo novo por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ao abrir as páginas de um jornal, as noites de aparições se tornaram frequentes. Realizado no como país. objeto de magia negra e feitiçaria. Eu nasci numa cidade cortada pela estrada de ferro Belém-Bragança, e nesse tempo a energia elétrica era muito precária, e na grande maioria das casas a noite era iluminada com luz de velas e candeeiros a querosene. Alguns poucos tinham o Petromax e o Aladim, que eram a gás. A cidade tinha somente 2 ruas asfaltadas. Uma delas era Belém-Brasília, que estava sendo construída, e a segunda era uma avenida que tinha o nome do prefeito que cortava a primeira. Nossa família se mudou para uma casa na saída da cidade que ficava na dita avenida asfaltada que levava o nome do prefeito. Era uma casa pequena, mas era muito boa. Tinha um quintal muito grande que, na verdade, era um pomar. No final desse pomar, havia uma cerca que limitava com uma rua, que, melhor dizendo, era um caminho que se espremia entre a cerca do nosso pomar e uma floresta imensa, com árvores muito altas. Vejam, nosso pomar tinha a extensão de 1 quarteirão de comprimento. Ele era dividido em 2 partes. Do lado esquerdo de quem saía da casa para o quintal era um canavial, e do lado direito era de frutas cítricas, laranja, tangerina, cupuaçu, limão, tinha mamão, camapu, enfim. O que o dividia em 2 partes era uma trilha que ia da casa até a cerca. Quando chegamos na casa, meu pai falou para que nós não nos aproximássemos da cerca, porque o pomar estava muito mal cuidado, cheio de mato e poderia ter cobras e outros bichos. Ele ficou de mandar limpar, mas demorou um pouco. No final da casa, papai mandou construir um anexo, uma espécie de varanda, que pegava toda a extensão da casa na sua largura. Ali, ele botou uma mesa de madeira comprida com bancos corridos, filtro de água, e lá a gente brincava, comia frutas, fazia caldo de cana, enfim, era a base de apoio do pomar. As casas do interior nessa época, muitas delas, tinham a porta dos fundos dividida em 2 partes, uma de cima e uma outra de baixo, que geralmente ficava fechada para evitar a entrada de animais domésticos, e a parte de cima ficava aberta para entrar a ventilação e a luz. Era muito comum, à noite, quando estávamos deitados, ouvirmos o som de cupuaçu caindo no pomar. Quando amanhecia, a molecada se apressava para fazer a coleta antes que alguém o fizesse. Acontece que o caminho pelo pomar era o trajeto mais curto entre a Rua dos Fundos e a avenida de asfalto que passava em frente de casa, e foi muito usado enquanto a casa esteve fechada. Uma certa tarde, lá pelas 4 horas, eu estava perambulando sozinho pela varanda chupando laranja, quando ouvi um barulho grave e surdo no pomar. Eu pensei, um cupu caiu. Vou lá pegar para mostrar para o papai quando ele chegar. Já havia pouca luz do dia, mas mesmo assim eu fui. Peguei o dito caminho entre o canavial e o pomar, entrei em meio ao capinzal por debaixo das fruteiras, à procura do cupu, e nada. O tempo passou ligeiro. Quando me dei conta, estava de frente para a cerca. E foi aí que eu percebi que as estacas afastadas criavam uma passagem para o nosso pomar. Já estava escurecendo, então eu resolvi dar uma olhada rápida para o outro lado da cerca. Eu me apoiei nas estacas dos 2 lados do buraco da cerca, me abaixei e passei a cabeça e o ombro para o outro lado. Olhei bem para os 2 lados, mas só vi uma trilha estreita de areia bem limpa no chão, dos 2 lados. Quando eu olhei para frente, eu vi a parte inferior da floresta, as raízes das árvores, folhas mortas úmidas, humus, cipós, muitas formigas andando pelas folhas, uma lagarta de fogo, tudo muito sombrio e puramente silencioso. Eu tirei a cabeça do buraco da cerca, dei meia volta
e tomei o rumo de volta para casa, pelo caminho do canavial. De onde eu estava, eu vi a luz do candeeiro da cozinha aceso vazando pela fresta da porta. Eu segui em frente. Em dado momento, eu senti uma coisa estranha atrás de mim. Era uma sensação horrível, como se tivesse alguém me olhando insistentemente. Com medo, eu não olhei para trás. Acelerei o passo e continuei andando. Mas aí, fui dominado pela sensação e não resisti. Olhei para trás. Antes não tivesse feito. Quando eu me virei para trás, eu dei de cara com uma criatura humanoide de uns 90 centímetros de altura, me olhando com um ar lascivo, sarcástico, e parecia estar sorrindo, mas o estranho é que ele não tinha boca. Os olhos eram imensos e sem pálpebras, e talvez por isso não piscasse. As mãos e pés não tinham dedos, não tinha nenhum tipo de roupa, nem pelos, nem sexo. E a pele era como a mucosa da nossa boca, fina, quase translúcida, meio gelatinosa. A impressão que tive foi que ele não tinha osso, porque não havia separação das articulações. E o pior de tudo, ele estava mais ou menos uns 3 metros distante de mim. Eu fiz a única coisa que poderia fazer. Corri na direção da luz da cozinha, que estava bem distante à minha frente. Quando eu estava mais ou menos na metade do caminho, eu comecei a ouvir umas risadinhas maliciosas dentro da minha cabeça. Então eu olhei novamente para trás e vi a criatura simplesmente flutuando. Ele não corria. Ele saltava passos largos, tipo bailarina, e flutuava. E estendia o braço até quase tocar minhas costas. Mas não tocava. E não tocava porque não queria. E deixava isso bem claro para mim, com aquele ar cínico e sarcástico na cara. Eu corri o mais rápido que pude. Quando cheguei à varanda da casa, eu pensei, tô salvo. Mas as 2 partes da porta estavam fechadas. Era comum nesse tempo se trancar a casa no final da tarde para evitar a entrada de Carapanã. Eu bati forte com o ombro na parte de baixo, mas a porta não abriu. Eu fiquei na varanda encurralado, entre a porta fechada da cozinha e o banco corrido da mesa, olhando a criatura do outro lado da mesa me encarando. Ele me cercava de um lado, eu corria para o outro, isso em questão de segundos que pareciam que não iam acabar nunca. E ele rindo dentro da minha cabeça, até que ele saltou para cima da mesa. Foi aí que alguém abriu a porta da cozinha e chamou pelo meu nome. Eu entrei correndo em casa, passei pelo corredor e só parei numa área de terra na frente da casa, e a noite dominou o pomar. Quando deu mais 8 horas da noite, a febre já consumia meu corpo. Tomaram todos os cuidados possíveis para a febre baixar, mas essa noite eu não consegui dormir. Estava assombrado. A febre cedeu um pouco, mas nos dias seguintes tive convulsões e tiveram que me botar dentro de uma tina com água fria para baixar a febre. Tomei injeção e nada. Nesse tempo não existia hospital na cidade. Só os farmacêuticos que prescreviam receitas e um posto de saúde chamado de CESP. No 4º dia, já estava tendo alucinações. Foi então que meu pai, que era marajoara, foi atrás de um benzedor, Bacatela, era o nome dele. Eu já não comia há 4 dias e a febre não baixava. Eu vomitava muito e só conseguia ingerir água. O Bacatela chegou em casa, sentou ao lado da minha cama, rezou, me benzeu com os matinhos e num tom velado, pausadamente disse ao meu pai: se interar 7 dias, o senhor vai perder sua cria. Isso é flechada de sapo. O Bacatela então pediu ao meu pai que fosse a uma campina que ficava a uns 300 metros de casa e pessoalmente colhesse uma planta chamada cordão de São Francisco. Mas ela tinha que ser arrancada com a raiz, não podia ser cortada por nenhum tipo de metal e tinha que ter o botão da flor fechado. E ainda ensinou ao meu pai
uma oração de permissão e agradecimento pela coleta da planta. Bacatela ficou em casa rezando enquanto meu pai foi buscar a planta. Quando meu pai chegou, o benzedor pediu que mandassem que todos saíssem da casa e fechasse toda a casa por dentro e disse: enquanto eu estiver rezando, o Senhor vai rezando comigo e torcendo o cordão de São Francisco. Quando nós estivermos terminando a oração, o Senhor amarra as duas pontas, faz um colar e coloca no pescoço do menino. Depois pode sair e abrir toda a casa. Assim foi feito. Quando o ritual acabou, o Bacatela disse para o meu pai que eu tinha que ficar com o colar no pescoço por 7 dias e não tirasse ele por nada. E no último dia, antes do anoitecer, meu pai tinha que tirar o colar do meu pescoço e jogá-lo na mata. E também pediu que ele tomasse muito cuidado comigo durante esses 7 dias e não deixasse eu me aproximar de mata, igarapé, poço, olho d'água, porque senão eles iriam me levar. E apontando para o meu peito, ele acrescentou: a febre passou, mas a flecha continua aí. O Bacatela saiu de casa umas 2 horas da tarde. Não aceitou nenhum tipo de pagamento, mas aceitou o convite para almoçar. Umas 5 horas da tarde, eu já estava na mesa de jantar tomando sopa com meus irmãos. Eu nunca esqueci esse episódio e passei muitos anos da minha vida sem falar disso com ninguém. Poucas pessoas conhecem a história que agora eu compartilho com vocês. É quase que um exorcismo.